Ei, moçada, fala, tudo bem? Como vocês têm passado? Hoje a gente vai fazer a correção comentada da atividade que vocês estão vendo aí. Vamos estudar um pouquinho a estrutura atômica da matéria. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Essa atividade é introdutória, então ela é bem simples, ela retoma conteúdos, né? E creio que vocês não terão nenhuma grande dificuldade nem em realizar a atividade, caso já tenham realizado, e muito menos em entender o que eu estou falando aqui, tá bom? Então, na questão 1, o que que vocês tinham que fazer, pessoal? E na cabeça, ou melhor ainda, no caderno, né, completar essas lacunas e depois ver qual dessas alternativas é a que preenche essas lacunas desse textinho corretamente, tá bom? Que textinho que eu estou falando? Esse que está atrás de mim, vou ampliar aqui. Já que a gente está falando, a gente está falando de matéria, né? A gente vai falar da estrutura atômica da matéria, a gente vai retomar um pouquinho o conceito de matéria. Então, agora sim, ampliando, matéria é tudo que tem o quê? E ocupa lugar no onde? Tais como e os exemplos. Então, matéria é tudo que tem massa, a gente já viu isso em aulas anteriores, né? Então, é uma dessas duas opções. Então, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, só pode ser a segunda opção. Vamos ver se as outras palavrinhas que estão nessa alternativa se encaixam perfeitamente nas lacunas do texto. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tais como o álcool, que você usa aí para higienizar suas mãozinhas, o smartphone e o ar. Sim, pessoal. Então tá certo, é essa alternativa que está aí marcada, porque tanto o álcool, o smartphone, como o ar, como a água, como você, como qualquer objeto, é feito de partes menores, é feito de substâncias, é feito de partículas, portanto tem massa, né? E ocupa um determinado lugar no espaço, né? Ou seja, apresenta, a gente já discutiu isso, volume, belezinha? Então a gente não vai ficar retomando aqui, a gente só está lembrando, beleza? Questão 2. Então na questão 2, pessoal, a gente vai fazer uma volta aí para a Grécia Antiga. A gente está lembrando aqui que a gente já viu que a matéria é constituída por pequenas partículas chamadas átomos, né? E aqui nessa questão eu estou pedindo para você falar, responder de onde que essa ideia veio, porque ela tem uma origem documentada, tá bom? Quem que imaginou lá no passado isso pela primeira vez? Então, para você, como você não sabe disso, imagino eu que você não saiba, né? Eu pedi para você ver um trecho de um vídeo, né? E depois explicar o que que é peraí, deixa eu ver. Explique também a relação entre a imagem e as ideias sobre o átomo discutidas no vídeo. Então, pessoal, cadê o vídeo? O vídeo é esse abaixo aqui. Você tinha que assistir o vídeo e dizer o que tinha, qual era a relação entre as ideias do vídeo e essa imagem. Bom, pessoal, fazendo um resumo, e inclusive deixa eu abrir aqui as respostas dos alunos. Deixa eu até ver já uma resposta, vai? É a próxima questão. Olha aqui, tem uma resposta bem escrita aqui. É um aluno que está escrevendo isso. Essa ideia veio de filósofos. Leucipo foi quem fundou a escola atômica e foi quem propôs essa ideia de átomos. E foi o professor de Demócrito, que tem bastante relevância na época.
Então, essa ideia dos átomos foram surgindo a partir das ideias dos dois, Leucipo e Demócrito. Muito bem, ótima resposta, mas ele escreveu mais aqui. Os átomos inicialmente foram imaginados como pequenas partículas que, de maneiras aleatórias, começavam a se encontrar, se juntar e acabavam formando coisas, objetos, etc. Também tinham semelhanças e isso resultava num encontro perfeito, ou seja, encaixavam-se como um quebra-cabeças, ou melhor, quebra-cabeça. E outros átomos de formas imperfeitas. Não entendi muito bem, mas vamos prosseguir. Os átomos também foram considerados indivisíveis pelos filósofos. A imagem acima retrata bem essa ideia de que os átomos tinham semelhanças com as coisas, objetos, etc. E que eram elas que formavam tudo isso. Então a imagem do pão isso é um pão, né? Pode ser um pão, parece um pão mesmo, mas eu também fiquei pensando numa pedra, mas de fato parece mais um pão, porque quem que vai conseguir fatiar uma pedra? Diga para mim. Então vamos considerar que é um pão. A imagem do pão sendo cortada em fatias e as pequenas partículas visíveis do pão eram os átomos que formavam. Só uma correção, não é visível, é invisível. A gente tá na imagem, ele colocou aí os pontinhos, né? Mas quando ele faz o desenho do átomo, já quer dizer que é invisível, tá bom? A imagem também é contraditória, ou acho que ele quer dizer contrária, à ideia de que os átomos eram indivisíveis, pois vemos que os átomos estão se dividindo. Bom, resposta excelente, só o finalzinho aí da análise da imagem que tem algumas coisas que eu queria comentar. Então, o que na imagem está mostrando? Está mostrando provavelmente Demócrito, né, o discípulo do filósofo grego Leucipo, provavelmente, eu não sei se é, cortando um objeto, parece um pão, né, em partículas menores, dividindo essas partículas em partes cada vez menores e chegando a uma partícula indivisível. Essa partícula indivisível foi chamada por esses filósofos de átomo, tá bom? E segundo esses filósofos, essas partículas eram indivisíveis, indestrutíveis, não criadas, sempre existiram, né? E também impossíveis de serem vistas, mas podiam ser imaginadas, pensadas, racionalizadas pela mente, lógico. Tudo bem? Então, acho que nem vou ler a minha resposta porque tá tudo perfeito aqui, tudo legal. Eu já fiz as correções que eu achava que valiam a pena ser feitas e parabéns a esse aluno aí. Tá certo? Então essas ideias vêm lá da Grécia Antiga. Belezinha? Vamos continuar, pessoal. Sabemos hoje que os átomos são bem diferentes daqueles imaginados pelos primeiros filósofos atomistas. Por exemplo, que tem umas diferenças. Não são as menores partículas, não são indivisíveis, né? Não tem qualquer semelhança com os objetos que os formam. Por exemplo, esse copo é formado por átomos, segundo os cientistas modernos, mas os filósofos gregos antigos, os atomistas, acreditavam que os átomos desse objeto eram semelhantes a esse objeto. Por exemplo, tinham a mesma cor que ele, ou formavam, ou talvez até formato semelhante ao próprio objeto, e se encaixavam perfeitamente, mas isso era impossível de ser testado, né? Só uma observação interessante, só para que a gente pense um pouquinho melhor e amplie um pouquinho o nosso leque aí, não é assim como os filósofos gregos imaginaram, né? Por exemplo, você tem um átomo de carbono, que é um caso muito curioso. Átomos de carbono formam, por exemplo, o grafite do seu lápis. Essa parte preta aqui, que é mole, né? Quando você passa no papel, ela deixa partes dela no papel, por isso que ela escreve, né?
Só que, então, o grafite, pessoal, é átomos, é formado por átomos de carbono, só uma substância pura, só tem átomo de carbono ali. Só que dependendo como esses átomos são acondicionados, pressionados, dependendo da temperatura também, pode, ao invés de formar grafite, formar um diamante, né? E a gente está falando do mesmo tijolinho, do mesmo tipo de átomo, carbono, de carbono. Só que os átomos de carbono no diamante produzem um outro material, que é bem o contrário do grafite. O grafite é mole, o diamante é extremamente duro. Se você passar o diamante no papel, ele rasga o papel, né? Ele é claro, ele é translúcido, ele permite a passagem da luz, ele não é opaco como o grafite. Aliás, o diamante é a substância, digamos assim, é o material, né? Fica melhor dizendo, mais duro que se tem conhecimento. Tanto é que ele é usado nas empresas para riscar e para cortar outros materiais. Tudo bem? E pensando também, você tem carbono dentro de você, nos seres vivos todos existe carbono. Então, o átomo é um tanto diferente daquele que os filósofos gregos atomistas imaginaram. Tudo bem? Vamos ver o que os alunos responderam. A pergunta é o seguinte: o que é o átomo? Afinal de contas, então, o que é o átomo? E se o conceito de átomo de Demócrito é considerado correto hoje? Eu vou ler a minha resposta só para a gente economizar o tempo também, tá bom? Átomos são partículas que constituem as moléculas, as quais formam substâncias e, consequentemente, os materiais. Podemos imaginá-los como pequenos bloquinhos que a natureza utiliza para construir tudo o que há. Já brincou de Lego? Então a gente faz essa comparação. Cada pecinha de Lego na natureza seria uma pequena partícula, um átomo, que se junta com outros átomos, formando moléculas, e essas moléculas, se iguais, formam uma substância. Por exemplo, num copo com água, a água contida nesse recipiente, se ela for pura, né? O que tem ali só? Só tem moléculas de água, tá certo? Formadas por átomos de hidrogênio e carbono. Opa, de hidrogênio e oxigênio. Me enganei. O conceito de átomo de Demócrito é considerado incorreto, pois hoje sabemos que os átomos são divisíveis, não necessariamente se agrupam por semelhanças, não são as menores partículas e não têm qualquer semelhança com os objetos que formam. E mais um detalhe aqui, pessoal. Os átomos podem ser muito diferentes, as moléculas podem agrupar átomos muito diferentes entre si. O próprio hidrogênio é muito diferente do átomo de oxigênio, tá bom? É um exemplo. Mas também podem se agrupar, átomos iguais do mesmo elemento químico também podem se agrupar, formando substâncias que nós chamamos de puras simples, como o carbono, o grafite que eu falei, o diamante também é possível. O gás oxigênio é formado apenas por átomos de oxigênio, tá bom? Mas a maioria das substâncias na natureza é uma mistura de átomos diferentes. Nós dizemos que são átomos que pertencem a elementos químicos diferentes, tá bom? Deixa eu ver mais aqui. Mas para aquela época, o conceito de átomo de Demócrito foi de grande importância para a construção do conhecimento sobre a constituição da matéria. Não, estou lendo a resposta do aluno, queria ler a minha. Aqui. Ainda não é possível observá-los. Até hoje, pessoal, não há microscópio capaz de enxergar os átomos. Tudo que se sabe sobre os átomos é por indícios, por evidências feitas ou coletadas, né, através de experiências, tá bom?
nem através de microscópios, mas já é possível comprovar experimentalmente sua existência e a de subpartículas menores ainda, bem como de suas características. Belezinha? Então, realmente, as ideias de Demócrito, Leucipo, estão hoje muito defasadas, mas elas, de fato, como disse aqui o aluno, que eu li até por engano, mas foi ótimo, são muito importantes, é o início, né, de toda essa história. Muito bem, pessoal. Questão 4. Essa atividade é relativamente curta, né? Bem, os antigos filósofos não precisavam se preocupar com um trabalho pesado e podiam ficar ocupados com questões como essa sobre a estrutura atômica da matéria. Mas o fato é que a ciência também se debruçou sobre o assunto e o faz até hoje. Então fica a pergunta, né, pessoal? Para que, em sua opinião, agora era a sua opinião, tá bom? A humanidade se esforça tanto para compreender o átomo. A gente nem consegue observar o átomo. A gente fica realizando experiências. Atualmente tem aqueles aceleradores de partículas, inclusive na cidade de Campinas, aqui, podemos dizer, né, na região, existe um grande acelerador de partículas. Então a gente fica colidindo essas partículas, coletando informações, tentando entender o que une o que formam os átomos, que partículas são essas menores ainda que eles, como eles são, né? Por que a humanidade gasta tanto dinheiro e essas pesquisas são caras? Inclusive, por que a gente estuda esse assunto na escola? Tá bom? Então, como eu sempre faço, eu gosto de pensar juntamente com vocês o porquê da gente estar estudando certos assuntos. Vamos lá, próxima questão. Aqui eu quero ler algumas respostas, deixa eu ver uma aqui, para obter ainda mais informações e conhecimento, já que é algo que pode mudar. Então é preciso estar ciente e atualizado. Por isso é importante estudar os átomos na escola e é também um dos motivos para que a humanidade se esforce tanto para compreender. Eu entendi a resposta do aluno, mas achei ela assim muito geral. Talvez e realmente não é uma pergunta fácil, tá bom? Às vezes é difícil imaginar. Talvez se eu perguntar para vocês, fizer essa mesma pergunta ao final do estudo, beleza, vocês saibam dizer, ter opinião. Mas assim, logo no início não é tão fácil, tá? Daí eu entendo por que esse aluno está tentando responder e está dando uma resposta tão geral. Vamos ver se o outro aluno disse alguma coisa um pouquinho. Ó, aqui um raciocínio lógico, né? Na minha opinião, o estudo dos átomos é importante para o ser humano, para que o ser humano possa compreender melhor a matéria e do que ela é feita. Parece uma pergunta, uma resposta simples, não é? Mas, gente, a gente não usa materiais em tudo, né? Então, estudar a constituição da matéria impacta em tudo. Impacta em toda a produção de qualquer coisa que a gente produza, que a gente faça nas nossas indústrias ou qualquer lugar, em nós mesmos, não é? Porque nós também somos matéria. No universo, mas aí eu coloquei a minha resposta e ela era até longa, bastante comprida, porque eu fui lembrando aqui de vários motivos importantes pelos quais a humanidade se esforça tanto para entender esse assunto e por que a gente também precisa estudar isso na escola. Lembrando, pessoal, que é um assunto meio assim, digamos, vou usar viajante, né? Porque você não enxerga o átomo, você nunca viu um átomo de fato, então você tem que ficar forçando a sua mente para entender que você e o universo e tudo que é material é constituído por essas partículas
minúsculas ao extremo, que são feitas de partículas menores ainda, né? E quais as características delas. Então, eu gostaria muito que você atentasse, né, que você chamasse sua atenção para o fato que, em primeiro lugar, o homem, historicamente, sempre procurou desvendar mistérios, sempre procurou solucionar dúvidas, tudo que o intrigava, tudo que transmitia a ele curiosidade, ele tentou pesquisar, né? Ou pelo menos pensar sobre o assunto como os filósofos atomistas fizeram, tá bom? E que isso, talvez, eu estou colocando aqui na resposta, faça parte da nossa natureza. Então, esse talvez seja até a razão principal pelo qual a gente estuda o átomo, ou estudou até então. Mas, além disso, e principalmente hoje, gente, conforme o homem foi fazendo as experiências, e a gente vai ver isso na próxima aula, sobre a estrutura atômica da matéria, e foi fazendo descobertas sobre o átomo, esses conhecimentos foram aplicados na produção de uma infinidade de materiais, do que você possa imaginar. E eu coloquei aqui, de medicamentos a plástico, mas você pode imaginar um monte de outras coisas. Na indústria química, de medicamentos, de sei lá, do que você quiser imaginar, tá bom? E também de energia. E essa energia, não sei se a gente vai ter tempo de ver isso, mas ela é gerada com a ruptura de átomos grandes ou com a fusão de átomos pequenos. Então, a ruptura de átomos grandes seria o que a gente chama de fissão nuclear, né? E de átomos pequenos a gente chama de fusão nuclear. E a energia atômica obtida em usinas, né? Usinas nucleares é do tipo normalmente de fissão nuclear, mas outras de fusão nuclear estão em estudo, né? Porque ela é uma energia mais eficiente. Então essa energia ela pode ser usada para ser convertida em energia elétrica, né? E em tempos de aquecimento global não é tão mal assim utilizar, muita gente defende o uso desse tipo de energia, mas tem mais um detalhe muito importante. Essa energia atômica, a energia dos átomos, também pode ser usada na destruição em massa, em guerras, por exemplo, e já foi inclusive usada, né? Ela foi usada, por exemplo, na detonação das bombas de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. E eram bombas do tipo que faziam fissão nuclear. E promoveu uma destruição imensa, enfim. E a humanidade vive desde então com medo da detonação dessas bombas nucleares. E hoje já tem as bombas de hidrogênio, que são bombas de fusão nuclear muito mais poderosas que as de Hiroshima e Nagasaki, às vezes dezenas, centenas de vezes mais poderosas. Então, essa preocupação com a energia do átomo, ela é fundamental. Então, a gente precisa estudar isso, porque ela é um assunto que a humanidade, com o qual a humanidade tem intensa preocupação, tá bom? Também, os átomos, pessoal, emitem pequenos raios, radiações, né? E essa radiação pode ser usada em diferentes áreas de pesquisa. A gente não vai ter tempo de falar isso aqui, mas ela também pode ser usada em tratamentos médicos, especialmente em exames médicos e no combate contra vários tipos de câncer, tá? São as radioterapias, belezinha? Infelizmente, olha, eu falo infelizmente mesmo porque não está muito previsto isso da gente estudar radioatividade, mas é um assunto fascinante. Eu gostaria muito de ter tempo de estudar esse assunto com vocês. Então, uma outra aplicação do conhecimento sobre as subpartículas atômicas, agora sim, para tempos atuais e principalmente no futuro, é a reformulação dos processadores utilizados nos computadores. Então,
também tem a ver com esse assunto e se promete uma grande revolução na informática e no modo como a humanidade viverá nos próximos anos, nas próximas décadas, devido à evolução dos microprocessadores. Tá bom? Viu aí quanta coisa importante tem a ver com o estudo do átomo? Aposto que muitas delas você nem imaginava, outras você sim imaginava, escreveu ou não, mas é bom a gente saber que tem tudo isso por trás desse assunto que você está vendo, tá bom? E para a gente finalizar, agora sim, muito facinho esse exercício, né? O que você tinha que fazer? Hoje a gente sabe que o átomo é sim divisível e só para que você saiba experimentalmente, o homem já sabe que existem duas regiões principais no átomo, que o átomo não é uma bolinha, como muitas vezes a gente desenha para simplificar a ideia, mas que o átomo ele tem uma parte, vamos ver aqui a imagem que fica mais fácil, eu ampliarei, né? Ela tem uma parte central chamada de núcleo, né? E uma parte periférica chamada de eletrosfera, tá bom? Num momento posterior a gente vai estudar bem tanto o núcleo quanto a eletrosfera. Quando eu falo parte periférica ou periferia do átomo, por favor, você não vai confundir a palavra periferia com favela, tá bom? Periferia significa que é algo que uma região que não é a central, isso é uma periferia, tá bom? Tem cidades e na maior parte das cidades brasileiras, as periferias das cidades são lugares desfavorecidos e nas cidades grandes com muitas favelas. Mas nos Estados Unidos, na Europa, tem muitas cidades onde a periferia são casas lindíssimas de gente rica. Então, periferia, eu não quero que você associe com pobreza, mas periferia significa que não está no centro, tá bom? E olhando mais de ladinho, no ladinho aqui, né? Quem que está lá no núcleo do átomo? Duas partículas menores, os prótons com sinalzinho de mais ali, portanto são partículas com uma carga elétrica também descoberta experimentalmente, né? Positiva, os prótons são positivos. E como que você vai fazer para lembrar disso? E precisa lembrar, precisa saber, memorizar. P de próton, P de positivo, tá bom? Também no núcleo estão outras partículas, os nêutrons. E tá vendo que não tem carga nenhuma aqui, não tem sinal de mais ou de menos? Então os nêutrons são neutros. E aí não preciso falar nada, nenhuma dica para você lembrar, porque o nome já está falando nêutron, neutro. Belezinha? E na periferia do átomo, ou seja, na eletrosfera, nessa região aqui, estão partículas chamadas de elétrons. São partículas de carga negativa e sim, o nome elétron lembra eletricidade e eletricidade tem tudo a ver com essas partículas. A gente vai ver isso, não tão já, mas está previsto para a gente estudar um pouquinho de eletricidade esse ano. Muito bem, o que era para fazer nesse exercício? Você colocar aí, né, na sua resposta, quais são as palavras que completam corretamente as lacunas desse texto. Então, o átomo é composto por duas regiões principais. No núcleo, né, só pode ser masculino, no núcleo, localizado no centro da partícula, encontram-se partículas menores ainda. Tem um errinho aqui, eu vou corrigir, chamadas prótons e nêutrons. A região mais periférica do átomo, distante do centro, é chamada de eletrosfera. Ali localizam-se os elétrons. Tá bom, pessoal? Então, realmente você precisa saber disso. Isso é o básico do básico em química, e isso é um estudo de química e física, e você precisa saber lembrar de, por hoje, lembrar que no átomo existem duas regiões,
o núcleo é a eletrosfera e que no núcleo tem dois tipos de partículas, prótons positivos e nêutrons, e na eletrosfera tem os elétrons negativos, os elétrons, tá bom? Partículas negativas, os elétrons, tá bom? Decorem isso, isso é importante porque se você não entender isso, a partir desse ponto você não entende mais nada. E aí começa a taxar a matéria de complicada, de difícil, mas faça a sua parte. Sua parte agora é entender e memorizar esse esqueminha aí. Desenhe esse esquema, faça o que for necessário, reescreva, mas decore. Como eu disse, se você não lembrar desses detalhes, a partir desse tempo, dessa aula, você já não entende mais nada de química e a gente vai falar do átomo ainda por algumas boas aulas aí pela frente. Tá bom? E para mim esse assunto realmente é fascinante, mas muitos alunos apresentam alguma dificuldade porque eles vão deixando de não fazendo a parte deles, que é o quê? Não tirar dúvida, né? Não memorizar o que se pede para ser memorizado e aí fica realmente impossível, tá bom? Então, qualquer dúvida postem lá no mural. Espero que tenham entendido e até a próxima. Tchau, tchau. Falou.